Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso 50 ferramentas digitais para empreendedores. E dando continuidade a esta sessão, vamos estudar a ferramenta Adobe Color. Você pode buscar neste endereço, o qual eu já apresentei no início desta sessão, e eu deixei listado abaixo para você seguir o link. Então, vamos lá. O Adobe Color é uma forma fácil de você criar sua paleta de cores da maneira correta, né? Para que você possa utilizar esta paleta lá no Canva e nas suas criações, nos seus designs, nas suas criações de conteúdo, tudo bem? Então, eu vou apresentar inicialmente aqui a página principal do Adobe Color, onde você vai poder criar um disco de cores, né? Então, esta aqui é a página inicial. Você no menu inicial, que fica aqui no centro, este menu aqui centralizado, possui alguns botões, e o botão criar é justamente onde nós encontraremos o disco de cores. Mas também nós temos outros botões. Eu vou falar sobre cada um pontualmente. Explorar, tendências e bibliotecas. Agora vamos focar neste menu, que é o criar. Então, quando eu clico em criar, abre para mim o menu disco de cores, extrair tema, extrair gradiente e ferramentas de acessibilidade, que é um upgrade, uma nova atualização, uma atualização do Adobe Color. Dentro do disco de cores, você tem este menu lateral, e neste menu você pode escolher aqui o formato que você quer para definir a sua paleta de cores. Então, se você clicar em análogo, você terá uma sequência de cores análogas, que são estas. Dentro desse mesmo espectro, você terá poucas variações. Então, você pode escolher também o modo monocromático, trata-se de apenas uma cor. O modo tríade, que são 3 cores, complementar, onde uma cor complementa a outra. Eu vou explicar mais especificamente daqui a pouco. Você pode escolher também dividir complementar, onde vai aparecer mais uma cor. Você pode escolher complementar 2 vezes, certo? E você pode escolher um quadrado, composto e sombras. Então são essas as alternativas que você tem na hora de criar sua paleta de cores. Então, na hora de criar sua paleta, você pode escolher o modo análogo, monocromático e todos esses modos aqui. Esses modos de criação são modos de criação da sua paleta de cores dentro dessa roda de cores, que é chamada de disco de cores, ok? Feito isto, vamos dar uma analisada agora lá no site, onde nós vamos escolher aqui com base em uma cor base, a partir de uma cor base, que no caso, quando você escolher o modo analógico, você terá a cor base aqui no meio, que ela fica sempre centralizada, que será esta cor aqui, a cor do meio dentre as 5 cores que aparecem na sua paleta. Então, com base na sua cor do meio, a partir da cor base, que é a cor do meio, você pode definir outras cores, certo? Então, eu estou arrastando as laterais aqui, estou saltando, mas observe que minha cor base, ela é o que determina as demais cores, certo? Então, a partir dessa cor aqui, essa cor central, eu posso ir ajustando analogamente. Então, nós temos cores complementares, por exemplo, eu posso até ajustar aqui cores complementares, mas se eu quiser fazer um ajuste mais específico em relação a cores complementares, eu tenho aqui outro botão que me dá essa opção. Mas vamos seguir aqui na sequência. Então, eu tenho um modo monocromático. Observe que as cores são alinhadas. Então, você vai ter uma paleta bem específica aqui, com cores bem aproximadas, que não destoam muito, como é no caso da análoga, certo? Você tem uma paleta em que você pode definir, basicamente, a partir da cor base, cores bem diferentes. Na monocromática não, você tem aqui uma cor única e várias tonalidades na sua paleta. Você tem o modo tríade, aí você tem 3 segmentos que darão a sua paleta de cor. Mas observe que são cores que se encaixam, certo? Por isso essa ferramenta é muito interessante e necessária na hora de definir sua paleta de cores da sua marca mesmo.
Lembrando que nós estamos fazendo um curso aqui para empreendedores, são 50 ferramentas digitais e eu estarei sempre tocando neste assunto para que você pegue esta perspectiva, pegue essa visão, certo? De sempre utilizar essas ferramentas pensando no seu objetivo maior, que é empreender na internet. Então são cores complementares aqui que eu já estou te mostrando. Então eu vou dar um exemplo bem clássico de cores complementares. Vou voltar aqui para a tríade para ajustar de novo. Vou voltar aqui em cor complementar e vou pegar a cor base aqui, esta da seta, e vou colocar na roxa, aqui ó, na cor roxa, no roxo. E veja que uma cor bem característica, uma cor complementar ao roxo é o amarelo. Você vê que existe uma certa harmonia entre essas cores. Você tem um amarelo bem aqui na ponta e na outra ponta você tem já chegando ao roxo. Então existe uma complementação de cores aí. Dividir complementar, como eu falei, tem outro segmento. Dividir complementar 2 vezes, aparece mais um segmento. Quadrado são 4 segmentos. Composto, sombras. Observe que sombras você tem a mesma tonalidade, só que trazendo especificamente a sombra, né? Por exemplo, de um amarelo, aqui como cor base, você tem a sombra do amarelo, que seria um amarelo mais escuro. E você também pode personalizar a sua roda de cores aqui, sua paleta de cores. No final, quando você escolher a sua cor base, quando você escolher sua paleta, você pode fazer algumas alterações aqui no RGB. Lembrando que o RGB é um conjunto de cores, né? Um código para as cores, e você tem este código representado em uma sequência alfanumérica, né? Números e letras. O R é red, vermelho, G o green e o B o blue. Então você tem as cores básicas, verde, vermelho e azul, que formam todas as outras cores em seus vários espectros. E agora você pode pegar sua paleta de cores, após ajustada, e copiar e salvar essa paleta, e vai ficar na sua biblioteca, que é o que eu vou explicar mais adiante. Ok? Entendida essa parte aqui, de como você criar sua paleta, você já pode renomear sua paleta de cor. Eu sempre gosto de colocar o ano, né? Como você viu lá no Canva, eu tenho 2 paletas de cores, uma que eu fiz em 2020 e outra que eu fiz em 2021. Então, eu poderia colocar minha paleta 2021 e posso publicar esta paleta, ou então simplesmente eu posso salvá-la. Então a paleta é essa daqui. Depois que eu fiz as alterações, depois que eu melhorei aqui o RGB dela, o RGB conforme minhas necessidades, e eu consegui este resultado, eu venho aqui em salvar, ok? Quando eu salvar, ela ficará salva lá com as minhas paletas na minha biblioteca. Vamos voltar aqui e explicar mais uma aba. A aba explorar. Aqui ainda neste menu central, nós já vimos criar, que foi a roda de cores. Em explorar, o que nós temos? Nós temos várias paletas pré-definidas. Você lembra dos templates do Canva? Aqui acontece a mesma coisa. Você já tem templates, digamos assim, de paleta de cores. Então você já tem aqui, ó, cores harmonizadas com base em imagens, que você também pode extrair cores com base em uma imagem, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de passar para esta explicação de como você utilizar uma própria imagem para extrair cores dela, vamos mais uma vez analisar aqui continuar analisando as demais guias. Então nós temos aqui tendência também. A tendência, por sua vez, ela demonstra as principais tendências das produções que envolvem cores no mundo, né? Tendências no design gráfico, tendências na moda. Então, a partir destas tendências, você pode extrair suas paletas de cores. Agora, veja que legal, está em alta uma paleta de cor que traz aqui, por exemplo, do mundo da moda, esta personagem aqui, com este figurino. Então, você pode extrair aqui sua paleta a partir desta imagem, certo? Do mesmo modo, você pode extrair também no design gráfico algumas produções gráficas que tem aqui suas próprias paletas de cores. Então isso aqui você pode explorar bem. Se você não quiser criar do zero, você já pode encontrar aqui uma base, um template pronto. Então para finalizar, a última guia que nós temos aqui é a de biblioteca,
que eu vou mostrar a você a minha biblioteca pessoal do Adobe Color que eu criei em 2020, 2021 eu criei esta paleta e em 2020 eu criei esta paleta aqui. Eu utilizo todas as duas. Nessa eu utilizo um logo, que é o meu logo pessoal, e nesta eu utilizo o logo lá do 50 ferramentas de gestão. Ferramentas de gestão. Então eu utilizo esta paleta de cores para este projeto e esta paleta de cores para este outro projeto aqui, que é inclusive eu já utilizei aqui dentro, lá no meu canal no YouTube, eu sempre coloco o meu logo. Então eu utilizo estas cores aqui. Por fim, vamos lá na biblioteca, que era para eu te mostrar como eu salvei essa paleta que a gente criou, minha paleta 2021, renomeei, ela ficou salva aqui, certo? Com as demais que tinham anteriormente. E agora vamos aqui voltar na guia criar, para que eu possa te mostrar outras coisas que nós podemos fazer com esta ferramenta, certo? Então, extrair tema, clicando aqui neste menuzinho que abre dentro da guia iniciar, abre este menu, e eu posso utilizar aqui tanto o disco de cores, como nós já vimos, quanto uma imagem própria minha, para que eu possa extrair deste arquivo, o tema que eu posso utilizar como paleta de cores. Então, cliquei aqui em selecionar um arquivo, vou selecionar o arquivo da capa do meu curso, Aprenda como organizar e gerenciar melhor sua empresa, vou clicar em abrir, e a partir desta imagem, deste tema, ele já me deu a minha paleta de cores. E eu posso utilizar estas cores em qualquer produção de design lá dentro do Canva, ou no Photoshop, ou em qualquer outra ferramenta de edição. Então nós temos aqui o código RGB, como eu falei, é só copiar e colar. Você pode copiar tudo isso aqui para dentro de um arquivo de texto, como este arquivo de bloco de notas, por exemplo, você pode copiar um a um, ou então você pode salvar mais uma vez sua paleta aqui, em salvar. Como eu não denominei, ficou o nome padrão que tinha aparecido aqui, Color Theme Capa Curso 1. Para mim tá perfeito, vai aparecer lá dentro da minha biblioteca. Então se eu quiser visualizar, eu clico em biblioteca e já vai estar salvo dentro da biblioteca, como nós podemos ver ao clicar em abrir a biblioteca. Está aqui, certo? Então, a partir do tema do meu curso, da capa do meu curso, eu consegui criar minha paleta de cores. Então, eu fiz o quê? Eu extraí tema. Mas eu também posso extrair gradiente. É o mesmo princípio. Cliquei aqui dentro deste menu, que abre na guia criar, e vou selecionar o arquivo que eu quero extrair um gradiente. Então, eu vou lá, vou selecionar o mesmo arquivo e agora eu tenho o gradiente daquela minha capa, a minha imagem. Eu posso utilizar estas cores aqui em qualquer produção dentro do Canva, o Photoshop ou qualquer outra ferramenta. Ok? Então esta é a minha paleta de cores, eu vou salvá-la também. E para finalizar as ferramentas de extração de cores e criação de paleta, eu tenho aqui as ferramentas de acessibilidade. E elas são muito importantes porque ela demonstra como você pode criar o seu material de modo que ele seja acessível para outras pessoas, certo? Ele mostra a proporção de contraste. Então aqui a proporção está baixa, por isso que tem aqui esse símbolozinho de está ruim a proporção, porque não existe aqui um contraste bom para que eu possa ler o texto normal, texto grande, nem no texto grande, ó. E os componentes gráficos também não mostram muito contraste. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um alto contraste, colocasse aqui branco, e nesta outra cor eu colocasse preto, eu teria um alto contraste. E agora aqui, ó, o símbolozinho já ficou um cliquezinho marcado como positivo, ou seja, está em alto contraste. Eu estou atendendo às normas lá do WCAG. O que é o WCAG? O WCAG nada mais é do que o Web Content Accessibility Guidelines, ou seja, as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo na web. Então, todas as diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web é coordenada aqui pelo WCAG, ok? Então, são um conjunto de diretrizes, é um conjunto de normas que nós devemos seguir quando produzimos conteúdo para a web, visando o bem-estar de quem vai absorver este conteúdo, né? De quem vai ler, de quem vai estar tendo contato com o conteúdo que foi criado. Beleza?
Então, finalizando aqui, eu posso importar essas cores, também poderia salvar essa mesma paleta aqui, só que como é uma paleta muito básica de contraste, eu não vou salvar. É apenas para exemplificar aqui. Então, a gente já viu o explorar, que você pode explorar já paletas salvas, podemos explorar as tendências e também tem uma coisa bem interessante aqui para concluir este vídeo. Para concluir mais uma aula do curso 50 ferramentas digitais para empreendedores, você pode fazer um joguinho. Clica aqui em jogar, neste ícone, e você pode jogar e aprender mais sobre as cores, tudo bem? Memorizar, fazer esse tipo de coisa. E aqui vai exibir uma pontuação, então fica aí como um testezinho para você se distrair também, para que o curso siga bem fluido, né? Beleza? Então, dito isto, nos vemos aí no próximo vídeo que eu vou falar sobre bancos de imagens. É uma ferramenta bastante importante para quem quer empreender, poder acessar bancos de imagem de alta resolução e gratuitos também, para que você possa utilizar nas suas produções aí na web. Beleza? Até mais e nos vemos no próximo vídeo.